Muito bom dia, povo de Deus. Que alegria é poder começar este dia reconhecendo que o Senhor nos sustentou até aqui. Que a sua semana seja cheia da presença de Deus, trazendo força para os desafios, paz para a alma e esperança firme em cada passo. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 1:3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse versículo nos lembra de uma verdade poderosa. A ressurreição de Cristo não apenas venceu a morte, mas nos deu uma nova vida. Uma vida cheia de propósito, graça e esperança que não se apaga. Em um mundo onde tantas vozes tentam apagar nossa fé, é a esperança viva em Jesus que nos sustenta. Essa esperança é firme, não está baseada em circunstâncias, mas em uma obra eterna consumada na cruz. Hoje, somos convidados a renovar nosso compromisso com essa esperança, a nos lembrarmos de que não importa o que enfrentamos, nossa história não termina no caos, mas na vida que flui do Cristo ressuscitado. Há uma nova vida em nós, e ela é sustentada pela fidelidade de Deus. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: em nome de Jesus, eu declaro: o que era impossível, Deus já está transformando em milagre. Deixe também o seu pedido de oração, para que possamos interceder por você, pela sua família e pelo seu propósito, crendo que muitos milagres e testemunhos nascerão dessa intercessão. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nos ajudar a levar a palavra de Deus para cada vez mais vidas. Ative o sininho de notificação para não perder nenhuma de nossas orações. Todos os dias estamos aqui buscando juntos a presença de Deus. Que esta oração seja um tempo de restauração, renascimento e confiança na nova vida que recebemos por meio de Cristo. Agora, entregue seu dia nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda esperança, hoje nos colocamos diante de Ti com gratidão no coração por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque abrimos os olhos e podemos respirar, nos mover e crer. Não porque merecemos, mas porque a Tua graça nos alcançou mais uma vez. Te louvamos, porque por meio da ressurreição de Jesus Cristo, fomos regenerados para uma nova vida. Fomos retirados das trevas e transportados para o reino do Teu Filho amado. Fomos libertos da condenação eterna e recebemos um novo nome, um novo coração e uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade da Tua promessa. Senhor, nós Te adoramos porque a nossa esperança é viva e ela vive porque Jesus vive. Assim como a Tua palavra diz em 1 Pedro 1:3, fomos regenerados pela Tua grande misericórdia, e essa regeneração não é apenas um novo começo, é um novo nascimento. E hoje queremos viver de maneira digna dessa nova vida que recebemos. Pedimos que a verdade da ressurreição transforme nossa maneira de ver o mundo. Que os nossos olhos não estejam presos apenas às coisas terrenas, mas fixos na eternidade, onde Cristo está assentado à Tua direita. Que a nossa esperança ultrapasse diagnósticos, crises, perdas e dores, porque está enraizada em Cristo. Senhor, ensina-nos a viver com essa esperança viva. Que em meio aos dias maus, quando tudo parecer desmoronar, possamos nos lembrar que a nossa esperança não está em resultados, mas em Ti. Que o nosso coração se firme em Tua palavra, assim como o apóstolo Paulo declarou em Romanos 15:13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.
Nós oramos para que essa esperança renove aqueles que estão cansados de lutar, que reacenda a fé dos que desanimaram na jornada, que restaure o brilho nos olhos daqueles que pensaram em desistir. Pois, Senhor, a tua ressurreição é a maior prova de que nenhum fim é definitivo quando tu estás presente. Assim como Marta e Maria choraram diante do túmulo de Lázaro, muitos choram hoje por situações que parecem perdidas. Mas assim como naquele dia, a tua voz ainda ecoa: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Declaramos que tudo o que estava adormecido em nós, sonhos, propósitos, dons e fé, está sendo despertado agora pelo poder da tua ressurreição. Traz vida, Senhor. Sopra teu fôlego de vida sobre os corações que estavam desanimados, endurecidos, frios ou indiferentes. Traz de volta a paixão pela tua presença, o amor pela tua palavra, o desejo de andar em santidade. Senhor, que a nova vida que recebemos em Cristo seja visível em nossas palavras, atitudes e decisões. Que vivamos não mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Que sejamos testemunhas vivas da tua graça, sinais do teu reino, cartas vivas escritas pelo teu Espírito. Assim como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Declaramos que somos novas criaturas em ti, e tudo o que nos prende ao passado, à culpa, ao medo e ao fracasso, está sendo deixado aos teus pés neste momento. Levanta-nos, Senhor, com a autoridade de quem vive uma vida regenerada. Dá-nos ousadia para proclamar a esperança viva que há em Cristo. Que sejamos luz na escuridão, consolo no sofrimento e fé no meio das incertezas. Senhor, queremos viver plenamente a nova vida que recebemos pela tua ressurreição. E fazemos isso com fé, gratidão e reverência no nome poderoso de Jesus. Pai amado, sabemos que o Senhor é santo e que para nos aproximarmos de ti, precisamos reconhecer quem somos. Pecadores que necessitam de graça, filhos que precisam de correção, servos que carecem de purificação. Senhor, queremos te pedir perdão pelas vezes em que desprezamos a nova vida que recebemos por meio da ressurreição de Cristo. Quando deixamos que o pecado endurecesse nossos corações, quando negligenciamos a comunhão contigo e andamos segundo nossos próprios caminhos, esquecendo da tua vontade. Confessamos, ó Deus, as nossas falhas, atitudes impacientes, palavras impensadas, pensamentos impuros, escolhas egoístas. Confessamos o orgulho que nos impede de depender do Senhor, a incredulidade que nos afasta da esperança viva e a desobediência que enfraquece nossa fé. Quantas vezes ouvimos a tua voz e seguimos em outra direção, mas hoje, Senhor, nos voltamos a ti de coração quebrantado. Assim como a tua palavra diz em Salmos 51:17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E é com esse coração que nos prostramos agora, reconhecendo que sem o teu perdão, sem a tua misericórdia, estaríamos perdidos. Purifica-nos, Senhor, lava-nos com o sangue de Jesus e renova o nosso interior. Apaga as marcas do pecado, limpa as feridas causadas por escolhas erradas e restaura em nós a alegria da salvação. Assim como Davi orou, também clamamos: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, sabemos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, mesmo reconhecendo nossas culpas, também nos apropriamos da tua graça. O arrependimento verdadeiro nos leva à mudança, mas também nos reconcilia contigo. Por isso, não nos envergonhamos de confessar nossos pecados, pois sabemos que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Hoje, queremos entregar todo o peso, toda a culpa, toda a ansiedade,
todo sentimento de indignidade. Renova-nos, Espírito Santo, enche-nos com teu fogo, com teu zelo, com teu amor, que o arrependimento produza frutos em nós, frutos de justiça, humildade e obediência. Que possamos, a partir de hoje, viver de maneira digna da nova vida que recebemos. Ajuda-nos a perdoar também aqueles que nos feriram, que a mesma graça que recebemos possamos estender, que não sejamos mais prisioneiros de mágoas, ressentimentos ou rancores. Liberta-nos, Senhor, de tudo o que paralisa a nossa alma e obscurece a Tua luz em nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia é maior que o nosso erro. Obrigado porque a cruz foi suficiente e o túmulo vazio é a garantia de que temos livre acesso ao Teu trono de graça. Pai amado, sabemos do poder e da importância de orarmos uns pelos outros. A Tua palavra nos ensina em Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E é com esse espírito de unidade, amor e fé que nos colocamos agora diante do Teu trono de graça, intercedendo por cada vida que precisa de socorro, de direção, de milagre e de esperança renovada. Intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs que fazem parte deste canal de oração. Senhor, Tu conheces cada coração que ora conosco, cada pessoa que se achega com fé, muitas vezes em silêncio, mas com a alma cheia de expectativa. Visita-os agora, Senhor. Fortalece a fé dos que estão cansados, traz consolo aos que choram, cura os que estão feridos. Que cada oração feita neste lugar seja como incenso suave diante do Teu altar e que respostas venham em nome de Jesus. Clamamos pelas famílias, pelos casamentos e pelos lares. Ó Deus, quantas casas estão em crise, quantos casais já não sabem mais como continuar, mas sabemos que o Senhor é especialista em restaurar o que parecia perdido. Restaura o amor, o respeito, a fidelidade. Une novamente os corações, que a Tua presença reine nos lares, trazendo reconciliação, diálogo, paz e nova esperança. Oramos também por aqueles que estão enfermos. Visita agora cada hospital, cada leito, cada casa onde haja dor, onde um corpo clama por alívio. Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos. Como o Senhor curou tantos durante o Teu ministério terreno, assim também cremos que hoje o Senhor pode operar curas extraordinárias. Toca ossos, órgãos, nervos e células. Restaura por completo, que a esperança viva da ressurreição renove a saúde daqueles que Te buscam. Intercedemos por todos que lutam contra a ansiedade, depressão e angústia. Sabemos que são batalhas silenciosas, que nem sempre os olhos humanos enxergam, mas que o Senhor conhece profundamente. Que o Teu Espírito Santo traga paz à mente, libertação da opressão e restauração das emoções. Assim como está escrito em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que essa promessa se cumpra na vida dos que estão abatidos hoje. Clamamos pelos que enfrentam vícios e amarras espirituais. Quebra agora as correntes da dependência química, do alcoolismo, do jogo, da mentira, da compulsão. Liberta, Senhor. Levanta, Senhor, testemunhos de libertação, homens e mulheres restaurados, famílias curadas por causa da Tua intervenção sobrenatural. Apresentamos diante de Ti os amigos, os colegas de trabalho, os que convivem conosco diariamente. Que possamos ser luz nesses ambientes, que o nosso testemunho leve outros a Te conhecerem. Que o Senhor abençoe os relacionamentos interpessoais, traga paz no ambiente profissional, sabedoria para lidar com conflitos e amor para influenciar com graça. Intercedemos também pelos moradores de rua, pelos órfãos, pelos idosos abandonados, pelos esquecidos desta terra. Deus de misericórdia, olha por esses que muitas vezes a sociedade ignora. Dá-lhes dignidade, alimento, proteção
e, acima de tudo, a revelação do teu amor. Levanta teu povo como resposta prática a essas necessidades. Usa-nos para acolher, amar, ajudar e socorrer. Oramos pelo nosso país, pelo Brasil. Senhor, cobre esta nação com a tua justiça. Levanta governantes tementes ao Senhor, que promovam o bem, a paz e a equidade. Intercedemos pelas nações da terra, especialmente as que vivem em guerra, perseguição religiosa, fome ou injustiça. Que haja paz mundial. Que o Senhor levante missionários, intercessores e líderes que carreguem a esperança viva do Evangelho por onde forem. Oramos também pela unidade da tua igreja. Senhor, que cessem as divisões, as disputas, os escândalos. Que a tua noiva seja purificada, alinhada com a tua palavra e cheia do Espírito Santo. Que sejamos um só corpo, com um só coração, vivendo em santidade e verdade. Clamamos pelo avanço do Evangelho e por um grande avivamento espiritual. Que vidas se rendam ao teu amor. Que os desertos espirituais se transformem em jardins de intimidade contigo. Levanta pregadores cheios do Espírito Santo, intercessores incansáveis, jovens ousados e líderes cheios de compaixão. Que a tua igreja seja viva, ativa e relevante neste tempo. Senhor, também lembramos daqueles que estão afastados, que abandonaram a fé, que se perderam no caminho. Nós os chamamos de volta agora, em nome de Jesus, onde quer que estejam, que sejam alcançados pela tua misericórdia. Que haja despertamento, que as escamas caiam dos olhos, que o coração de pedra seja substituído por um coração de carne. Restaura os teus filhos, Senhor. Oramos com fé, sabendo que o Senhor ouve a nossa intercessão. Não é em vão que clamamos. Cremos que milagres estão sendo liberados, que portas estão se abrindo, que corações estão sendo tocados, que lares estão sendo transformados. Cremos na ação sobrenatural do teu Espírito, assim como diz a tua palavra em Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Nós clamamos e confiamos que veremos o teu agir sobrenatural, em nome de Jesus. Pai amado, reconhecemos que tudo vem das tuas mãos. Tu és o Deus que nos sustenta, que nos provê, que nos abre caminhos, que nos levanta em tempos de crise, que nos instrui com sabedoria e que nunca nos deixa faltar aquilo que é essencial. Assim como a tua palavra diz em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É nessa verdade que fundamentamos agora a nossa oração. Senhor, apresentamos diante de Ti nossa vida financeira. Tu sabes, ó Deus, as batalhas que muitos têm enfrentado: dívidas, desemprego, descontrole financeiro e medo do futuro. Mas nós proclamamos que temos uma esperança viva, e essa esperança nos impulsiona a crer que o Senhor pode reescrever a nossa história também nessa área. Dá-nos sabedoria, Senhor, para administrar com responsabilidade tudo o que o Senhor já nos confiou. Ensina-nos a honrar o nosso sustento com diligência e temor, como fez José no Egito, que mesmo em meio à escassez, foi usado por Ti para planejar, poupar, organizar e salvar uma nação inteira. Que sejamos, como ele, bons mordomos dos recursos que vêm das Tuas mãos. Que não sejamos dominados pelo consumo desenfreado ou pelas dívidas desnecessárias, mas que sejamos prudentes, disciplinados, contentes com o que temos, enquanto esperamos o tempo da abundância. Senhor, também colocamos diante de Ti nossos empregos, nossas carreiras, nosso trabalho. Tantos têm enfrentado inseguranças, pressões, ambientes difíceis, instabilidades e até mesmo perseguições. Mas cremos que o Senhor é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Pedimos por estabilidade, favor e proteção onde trabalhamos.
Que sejamos vistos como cooperadores fiéis, como exemplos de excelência, integridade e dedicação. Que nossas mãos sejam abençoadas e tudo o que fizermos prospere. Como diz no Salmo 90:17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Pai, oramos também por promoções e crescimento profissional. Tu és aquele que exalta os humildes no tempo certo. Que todo mérito, fruto de esforço e honestidade, seja recompensado conforme a tua justiça. Capacita-nos com sabedoria, criatividade e inteligência emocional para lidarmos com os desafios e que sejamos sempre guiados pelo Espírito Santo, mesmo nas decisões mais difíceis. Senhor, intercedemos também por aqueles que empreendem, pelos empresários, autônomos, pelos que estão começando um negócio ou tentando reerguer uma empresa após perdas e crises. Que haja sabedoria em cada escolha, estratégias alinhadas à tua vontade, ética nos negócios, compaixão nas relações comerciais e prosperidade que glorifique o teu nome. Dá favor, Pai, diante de clientes, parceiros, investidores. Abre portas em lugares improváveis. Envia conexões divinas que trarão crescimento e estabilidade. Cremos que tudo o que for feito com base na verdade, na honestidade e sob tua direção será bem-sucedido. Assim como a tua palavra diz em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Hoje, consagramos nossos projetos, nossos negócios, nossos contratos, cada fonte de renda que temos. Que o teu Espírito Santo nos direcione em cada decisão. Que saibamos esperar o tempo certo, evitar atalhos perigosos e andar com integridade, mesmo quando for mais difícil. Senhor, queremos também declarar que o nosso coração não está nos bens, mas em Ti. Por isso te pedimos, guarda-nos da ganância, do amor ao dinheiro, da busca desenfreada pelo lucro que cega e destrói. Ensina-nos a sermos generosos como Abraão, que não hesitou em dividir, repartir e abençoar. Que possamos semear em vidas, em ministérios, em causas que refletem o teu reino. Que nossa prosperidade nunca seja egoísta, mas um canal de bênção para outros. Pedimos integridade nos negócios, honestidade nos contratos, justiça nas negociações e diligência no trabalho. Que não sejamos negligentes, acomodados ou desonestos, mas que andemos em retidão, conscientes de que o Senhor tudo vê. Se houver algo em nós que precisa ser alinhado com a tua verdade, mostra-nos, corrige-nos e transforma-nos. E já te agradecemos, Pai, pela provisão que já chegou e pela que ainda está a caminho. Cremos que o teu cuidado não falha, que mesmo que as fontes humanas sequem, o teu manancial nunca seca. Que mesmo que as portas terrenas se fechem, as portas do céu continuam abertas para os teus filhos. Assim como foi com Elias, que no tempo da seca foi sustentado por corvos e depois por uma viúva, cremos que o Senhor usará meios sobrenaturais para nos sustentar, nos surpreender e renovar a nossa esperança. Senhor, se alguém que ora conosco hoje está aflito por causa de contas atrasadas, falta de alimento, necessidade urgente, envia socorro, Pai. Move corações, libera recursos, faz brotar provisão onde antes havia escassez. Assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, multiplica o que temos e faz com que sobre, para que também possamos repartir com outros. Senhor, nós te louvamos porque a nossa esperança não está no saldo da conta, no cargo que ocupamos ou nas riquezas deste mundo. Nossa esperança está na tua fidelidade. E por causa da ressurreição de Cristo, temos acesso a uma nova vida, uma nova história e uma nova perspectiva em todas as áreas, inclusive na área financeira. Nada nos falta quando andamos contigo. Por isso, profetizamos com fé. Teremos estabilidade, prosperidade e sabedoria.
receberemos ideias criativas, conexões certas e colheitas abundantes. Seremos referência de honestidade, honra e generosidade. E tudo o que fizermos, faremos para a glória do Teu nome. Pai amado, declaramos as Tuas promessas sobre as nossas vidas. Nós não somos mais os mesmos. Fomos regenerados para uma esperança viva. Não caminhamos mais sob o peso do passado, da culpa ou do medo, mas avançamos com os olhos fixos no Teu Filho ressuscitado, Jesus Cristo, nossa viva esperança. Declaramos que, em Cristo, somos novas criaturas, assim como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós cremos e afirmamos que a velha vida foi sepultada e que hoje vivemos em novidade de vida. Declaramos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Assim como está escrito em Romanos 8,11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós cremos que esse poder vivificador já está agindo em cada área que parecia morta. Relacionamentos, sonhos, saúde, emoções e propósito. Tudo pode ser restaurado quando o Teu Espírito entra em ação. Proclamamos que temos um futuro de esperança. Não importa o que os olhos naturais mostrem ou o que a lógica humana diga. Nossa esperança não se baseia em circunstâncias, mas nas promessas eternas da Tua palavra. Como diz Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós recebemos esses planos com fé. Declaramos que não andamos mais por vista, mas por fé. Sabemos que o nosso Redentor vive e que no tempo certo Ele cumprirá tudo o que prometeu. Não seremos abalados pelas tempestades, pelas más notícias ou pelos atrasos, porque a nossa alma está firmada na rocha que é Cristo. Como diz Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Senhor, afirmamos com convicção, Tu és fiel para cumprir cada palavra liberada sobre nós. Nenhuma das Tuas promessas falhará. Assim como a Tua palavra diz em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nós confiamos que o que Tu começaste em nós, completarás até o fim. Proclamamos vida abundante, vida que transborda em paz, em alegria, em fé, em restauração. Porque Jesus ressuscitou, não somos mais escravos do pecado, nem do medo, nem da desesperança. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, herdeiros da promessa, selados com o Espírito Santo e chamados para viver com propósito. Declaramos que não viveremos em função das circunstâncias, mas em função da Tua verdade. Que mesmo em tempos difíceis, manteremos nossa esperança viva. Porque a ressurreição não foi apenas um evento do passado. Ela é a fonte de poder presente, viva e eterna. E é por essa esperança que nos levantamos todos os dias e dizemos, minha esperança está em Cristo e nele eu tenho vida. Afirmamos que veremos a bondade do Senhor nesta terra. Como Davi declarou no Salmo 27:13, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Também nós declaramos, veremos portas se abrirem, veremos respostas chegarem, veremos a mão de Deus agir, porque não estamos sozinhos. O Deus que venceu a morte caminha ao nosso lado. Proclamamos também que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem perigo, nem espada, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade. Como diz Romanos 8:37,
Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a nossa fé inabalável. Pai amado, chegamos ao fim desta oração com o coração aquecido pela Tua presença e cheios de gratidão por tudo o que o Senhor falou conosco neste momento. Obrigado, Pai, por nos lembrar de que, por meio da ressurreição de Jesus, fomos regenerados para uma esperança viva. Uma esperança que não depende das circunstâncias, mas está ancorada na eternidade. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, por nos acolher, por renovar as nossas forças e por ministrar vida ao nosso espírito enquanto orávamos. Obrigado por cada coração que se uniu nesta oração com sinceridade, por cada pessoa que, mesmo em meio às lutas e incertezas, escolheu confiar em Ti e declarar que há esperança. Senhor, mesmo que muitas vezes a jornada pareça difícil, nós cremos que o Senhor está conosco. E assim como a Tua palavra nos garante em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós também renovamos nossa esperança em Ti. Sabemos que o Senhor não apenas escuta nossas orações, mas também responde no tempo certo e da melhor maneira. Pai, fortalece agora os corações cansados, anima aqueles que estão desanimados, renova a fé de quem está quase desistindo e acende novamente a chama da esperança nos que estavam se sentindo esquecidos. Tu és um Deus presente, um Pai amoroso e um Senhor que jamais falha. Declaramos sobre cada pessoa que participou desta oração: o Senhor está cuidando de cada detalhe. A resposta está a caminho. A restauração já começou. A cura já foi liberada, a paz já está sendo derramada. E mesmo que ainda não vejamos com os olhos naturais, decidimos crer com os olhos da fé, porque a nossa esperança é viva. Ela venceu a morte com Cristo e vive para sempre. Senhor, abençoa cada lar representado aqui, que a Tua presença permaneça constante em cada ambiente. Que a Tua palavra ecoe nos corações ao longo do dia, lembrando a todos que existe um novo começo em Ti. Que ninguém saia desta oração da mesma forma que entrou. Que todos sejam renovados, fortalecidos, curados e impulsionados a viver essa nova vida que nos foi dada por meio da ressurreição de Jesus. Assim como a Tua palavra diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração final, Senhor. Que todos que oraram conosco hoje saiam cheios de esperança, alegria e paz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, escreva amém nos comentários como confirmação de tudo o que oramos hoje. Quando dizemos amém, estamos declarando em fé: assim seja, Senhor, eu creio. E se você tem um pedido de oração, seja pela sua vida, pela sua família, pela saúde, pela área financeira, por libertação ou direção de Deus, não hesite em compartilhar nos comentários. Nós lemos com carinho e apresentamos todos os pedidos diante do Senhor em nossas orações. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho de notificações e clique no botão de curtir. Quando você faz isso, está nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais vidas. E isso também é parte do chamado de Deus sobre nós: ser luz, compartilhar esperança e espalhar a fé. Compartilhe esta oração com seus familiares, amigos, grupos da igreja. Envie em grupos de WhatsApp, redes sociais, onde Deus tocar em seu coração. Uma simples oração compartilhada pode ser o milagre que alguém estava esperando. Que a paz do Senhor encha seu lar. Que a esperança viva da ressurreição de Cristo continue iluminando seus passos.
Que o amor do nosso Pai Celestial te abrace em cada detalhe e que a sua vida reflita a nova criação que você é em Jesus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, seu dia e sua família. E que possamos estar juntos na próxima oração, conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém.